Oi, meu nome é Fernanda, nosso grupo vai falar sobre Karl Marx e eu vou começar falando sobre os aspectos históricos e os aspectos teóricos. Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em 5 de maio de 1818. Foi um filósofo e revolucionário socialista alemão. Ele criou base da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. E a sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como a sociologia, o direito, a economia, a política, até mesmo na pedagogia. Os anos seguintes para Marx não foi tão fácil assim, pois ele liberou publicações que criticavam durante o governo alemão, e por esse motivo ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo. Graças a arrecadações de fundo, feitas pelos administradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece com uma inflamação na garganta, o que impede de falar e de se alimentar normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, Marx faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu na véspera da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários pelo mundo todo. Em 1863, ele publica sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Essa coleção causaria décadas seguintes de uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e... Sobre o fenômeno social contemporâneo, eu vou falar sobre a luta de classes, que é a oposição entre as diferentes classes da sociedade. Ela não é apenas um conflito, ela envolve a economia, a política e a sociedade como um todo. Ela existe desde a Idade Média, quando a classe dominante, que era a burguesia, lutava contra os trabalhadores, muitas vezes de forma violenta. E geralmente a classe dominante exercia seu poder de forma autoritária. Isso causava vários conflitos entre os representantes das classes inferiores. Para Marx, a luta de classe, ao longo dos anos, foi um dos vários motivos para as revoluções na história mundial. E os filósofos acreditavam que a luta de classe só acabarão com o fim do capitalismo e, por consequência, o fim da divisão de classes sociais. A alienação na sociologia de Marx é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e o seu trabalho no capitalismo. Para Marx, a relação de classes era alienante, pois o trabalhador assalariado se encontrava em uma posição de barganha desigual perante o capitalista. Dessa forma, o capitalista conseguia dominar a produção e o trabalhador. Bom, diante de tudo que foi exposto, podemos perceber que Karl Marx era voltado contra o sistema capitalista. Para ele, o sistema capitalista era um sistema falho e desigual na sociedade como um todo, e para nivelarmos isso, a gente precisaria passar por grandes mudanças no setor econômico. Ainda que ele não dissesse abertamente, para ele, o socialismo era a melhor forma de contribuir para o desenvolvimento social. Ele defendia lutas de classes, que era a classe pobre contra a classe rica. E a classe rica seria a burguesia, e a classe pobre seria os trabalhadores. Ele era inspirado em ideias luministas, onde para ele o problema estava relacionado à propriedade privada, de forma que onde existisse uma propriedade melhor que a outra, ali existia o problema. Ele ainda liderava uma revolução pelas classes dos pobres, onde ele buscava melhores tratamentos, melhores condições de vida. E isso temos reflexos até hoje. Podemos perceber que a classe pobre sempre é desfavorecida. Não tem acesso à saúde, à educação. Podemos perceber que o Brasil hoje é um dos maiores em homicídio, em roubos, em crimes, e tudo isso é reflexo do que o Karl Marx já falava para nós. Ele foi influenciado por Hegel, principalmente pela dialética. A dialética, para eles, era um método onde que começava um conflito